Seguimos repercutindo o anúncio do governo federal para o Plano Safra da Agricultura Familiar. A gente conversa agora com o Celírio Inácio, que é diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria do Café. Muito boa tarde, bem-vindo, Celírio. Obrigada por conversar com a gente hoje aqui, viu? Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como é que vocês observam aí o novo Plano Safra para a Agricultura Familiar, que a gente está colocando aí, que o governo colocou 89 bilhões de reais em recursos, não é? Desse aí a gente tem um pouco mais de 70 bilhões aí para o Pronaf. E o café está contemplado? Como é que você observa? Sendo que amanhã a gente tem a segunda parte aí do Plano Safra, né? Que é para a agricultura empresarial. Pois é, o café ele é uma cultura perene, mas ela é longa. Então, essa cultura requer muito cuidado para com todos os pré-requisitos para o crédito. Nós começamos o ano sempre com uma expectativa, mas depende de muitos outros fatores, que são esses fatores climáticos, que eu falo que esse sistema é sistêmico, e isso nós não temos controle, mas sim podemos mitigar todos esses problemas sistêmicos com uma política estrutural. Isso faz com que possamos ter algumas tranquilidades durante o ano todo. E a gente depende claramente das taxas de juros. Eu lembro que tanto os produtores, assim também como as indústrias, a maioria pequena e média, que depende diretamente dos seus financiamentos para poder continuar com as suas operações de forma saudável. Então, a gente sempre espera que haja uma sensibilidade de responsabilidade para com a taxa de juros. O café, ele, além de ser importante economicamente, ele é importante socialmente, e principalmente para aquelas regiões produtoras que nós empregamos milhões de pessoas direta e indiretamente. Isso tudo faz com que a economia interna, que é pujante, assim também com as nossas exportações. Então, eu sempre lembro que o nome café, essa cultura café, é o sobrenome do Brasil. Então, esse fluxo que é importante para a cafeicultura depende diretamente da taxa de juros. Celírio, está chegando aqui com a gente a Samanta Pineda, advogada ambientalista, vai participar aqui da nossa conversa, colocando esse fator aí, juros, né? A gente viu a taxa Selic o ano passado do Plano Safra, que está encerrando agora, 24, 25, com uma taxa em 10,5%, agora a gente já está com uma Selic em 15% ao ano. É um fator com quem a gente conversa aqui, com as federações, não é, Samanta? Todo mundo muito preocupado em relação a como virão os juros, né, para poder tocar o financiamento. Aí é um problema que repercute, uma situação que está deixando o nosso produtor, o nosso setor aí muito ansioso. E acho que principalmente a indústria, né, Isso. Simone, viu, Celírio? Eu acho que essa questão, a gente sabe que o plano ele vai para o produtor, mas a indústria sente muito fortemente quando esse recurso colocado à disposição faz diferença, não é verdade? Então, para o café, nós temos o FUNCAFé, que é uma forma que toda a cadeia acaba se beneficiando. Mas, apesar de ter esse benefício específico, depende diretamente do que vai ser anunciado e de taxa nesse anúncio de amanhã. E isso é muito importante. Não pode ser uma decisão técnica ou fiscal ou econômica. Tem que ser diretamente mostrando que existe uma estruturação, existe um investimento nessa estrutura para que a cafeicultor, aquele que planta, assim também como o industrial, ele possa ter tranquilidade e motivação para o investimento. Eu chamo a atenção
que nós passamos 3, 4 anos com uma dificuldade muito grande, os preços extremamente elevados, e por muitas vezes a gente lembra que nós não podemos fazer muito referente a isso, porque a gente sabe que é um problema sistêmico. Mas entenda, se não houvesse um desestímulo para que o agricultor, o cafeicultor, poderia estar aumentando as suas bases, os seus hectares, plantando mais, com mais tecnologia, com mais adubação, com mais irrigação, isso tudo poderia mitigar muito os preços do café sempre que vem logo depois. Então, essa parte estrutural e passa diretamente para esse crédito rural, e a taxa significa diretamente também quem toma o recurso do Funcafé, isso para a cafeicultura é fundamental. Lírio, na questão da sustentabilidade, nós temos um café que se destaca, né? Porque a gente percebe que a cadeia, inclusive quando veio a questão do mercado de carbono, nós fomos olhar o café brasileiro, ele tinha muito pouco a melhorar. A gente acabou ficando no prejuízo por ser tão sustentável. E agora nós temos... vai entrar em vigor a lei antidesmatamento da União Europeia, que vai exigir mais rastreabilidade. A gente ligando esse Plano Safra que veio com tantos incentivos à sustentabilidade, você acha que isso pode refletir nessa nossa nova exigência de exportação? Não tem dúvida. Cada vez mais as responsabilidades, os custos estão em cima do cafeicultor. Toda a União Europeia, que faz todas as exigências para com quem está vendendo café, é óbvio que a responsabilidade acaba sendo diretamente para quem está exportando, mas toda essa visão que se tem da cafeicultura brasileira, que sem dúvida nenhuma nós somos o país que mais ostenta a sustentabilidade. Toda vez que nós falamos de sustentabilidade, toda vez que nós falamos de desmatamento, que o café não tem nenhuma área com desmatamento, toda vez que nós falamos de mão de obra análoga à escravidão, tudo isso o Brasil sai muito na frente. Mas para isso precisa de investimento. Sem esses investimentos, sem a estruturação de investimento, nós obviamente não vamos ser competitivos. O mundo está cada vez exigindo mais o café sustentável, o café com origem, o café com storytelling. Nós temos isso tudo para fazer. Mas se a gente for pensar numa história muito recente que nós passamos nos últimos 4 anos, se tivéssemos mais investimento em irrigação e tecnologia, talvez não tivéssemos que passar por uma situação tão delicada que foi em cima da produção. Menos produção, o mundo continua consumindo mais e isso tudo faz com que a conta seja negativa. Então, os investimentos necessários passam diretamente por esse plano que o governo está disponibilizando. Só que, apesar de ter um valor avultoso, não podemos esquecer que, se não tivermos taxas adequadas, nós não poderemos seguir em frente investindo na cafeicultura do Brasil. Pois é, em relação à adaptação às mudanças climáticas, você falando aí na linhas de crédito, né, para irrigação, a gente viu isso hoje, o governo anunciando para esse novo Plano Safra para a agricultura familiar. É isso, a gente vê os estados, Espírito Santo aí com um café irrigado, salvo engano, eu acho que é o Conilon, não é? Crescendo cada vez mais em produtividade e abarcando toda a nossa agricultura, né? Colocando o café aí. É uma resposta também à pergunta que a Samantha fez para você em relação à União Europeia, né? A gente coloca aí toda uma irrigação sustentável, não é? É mais um ponto aí, mas também tem que abarcar toda a nossa produção de café, não é? Sem dúvida. O Espírito Santo, como você falou, ele é o segundo maior produtor do Conilon, do Robusta, no mundo, e já vem fazendo um trabalho fantástico para com essa espécie, melhorando muito
o sensorial desse café. E quando existe esse investimento, o que aconteceu com a mecanização que se usou no Espírito Santo, com esses investimentos de tecnologia, isso tudo fez com que o Espírito Santo se destacasse tanto com essa espécie. Sem esses investimentos e essa tranquilidade em fazer esse investimento, o agricultor pode ficar inseguro e, assim, ele não desenvolver mais áreas e mais técnicas para ter outro desenvolvimento e a gente fica para trás. Então, mais uma vez, para o café, que é entendido como, vamos chamar, o sobrenome do Brasil, e hoje nós não só temos a quantidade, mas nós temos a qualidade. Nós comprovamos para o mundo que bebe café que nós hoje somos sustentáveis e temos qualidade a oferecer para todos os que querem café de todas as espécies, tanto arábica quanto conilon. Eu virei uma chata do café, viu, Celírio? A gente começa a tomar esses cafés diferentes, aí você vê ponto de torra, aí você... Enfim, meu café da manhã agora eu tenho que moer o café na hora, passar de um jeito X, Y. E a pergunta que eu quero te fazer, ela é mais aberta. A gente vê todos os anos um plano safra incentivando a agricultura, o nosso agricultor correndo atrás e, como você bem falou, sendo o mais sustentável do planeta. E a indústria tentando se manter com esse custo de produção que é mais alto por causa da sustentabilidade, num preço competitivo lá fora. O que dá para fazer para a gente fazer com que haja uma melhoria dessa oferta com preço mais justo lá fora, esse reconhecimento da nossa sustentabilidade como valor agregado do produto brasileiro? A gente vai ter que demonstrar, e como tem feito tanto o industrial quanto todos os produtores, em participação de várias feiras e mostrando a grandiosidade que se tem em café. Infelizmente, nós não temos o marketing. Isso é extremamente necessário. Se a gente for fazer um paralelo do nosso café, no quase 300 anos, e cada vez melhores a qualidade e quantidade, e se a gente comparar com esse mesmo tempo o café da Colômbia, excelentes cafés, mas, além de ter qualidade, eles fizeram um marketing. Eles mostraram para o mundo o que são capazes. Isso fez com que o valor agregado fosse atuado diretamente nas bolsas quando se negocia dos cafés finos. No ano passado, junto com o Funcafé e junto com todas as outras entidades, nós conseguimos uma pequena parte do Funcafé em fazendo investimento quanto à imagem do café, e nós patrocinamos a Fórmula 1 aqui no Brasil. Mas o que nós precisamos é fazer mais, é mostrar para o mundo a nossa qualidade. Não é raro você que está gostando do café cada vez mais, você querer experimentar novos sabores, novos aromas, novas formas de preparo. E quando o nosso café chega ao exterior, não é raro você encontrar blends com cafés brasileiros, mas não são citados como brasileiros, porque quem vende acha que, falando que um café é da Colômbia, ou da Indonésia, ou de qualquer um outro produtor, vai chamar mais atenção do que café brasileiro. Mas isso é falta de marketing. Então, nós já temos aqui qualidade suficiente para brigar palmo a palmo, xícara a xícara, com todos os produtores pelo mundo. Então, o Brasil ele tem que se mostrar mais, mas para isso tudo precisa de investimento, precisa dessa estruturação. E sem a mão do governo mostrando um pouco mais dessa tranquilidade para o produtor e para o industrial, isso fica um pouco mais complicado. Eu gostaria só de fazer um ponto. Vamos imaginar o industrial, o que passou no ano passado. Todos nós acompanhamos os elevados preços da matéria-prima. Então, para o industrial que tinha um capital de giro, que é uma das linhas do Funcafé, que fosse lá de uma quantidade, que fosse 1 milhão, que fossem 2 milhões, no meio do ano ele já precisaria do dobro do capital
para fazer com que ele tivesse a mesma quantidade de café na sua indústria. E esse repasse acabou chegando a percentuais há muito tempo não visto ao consumidor. E quando esses percentuais chegam ao consumidor, ele se retrai. Então, consumidores assim como você, que começaram a beber café e começaram a entender mais de café, eles ficam mais exigentes, mas o bolso tem que acompanhar a sua vontade. Então, mais uma vez, é muito importante, nós chamamos muito a atenção para como os juros que vai ser anunciado amanhã. Isso tem que acompanhar as dificuldades que a cafeicultura passa. É verdade, vamos acompanhar amanhã o novo, não é, Plano Safra para a agricultura aí, empresarial, assim que o governo dividiu hoje para os agricultores familiares, amanhã para o agronegócio empresarial. A gente agradece muito, né, Samanta, a tua participação aqui com a gente, viu, Celírio, para colocar todos esses pontos importantes aí, os juros, não é? Querendo ou não, a gente sabe que é a partir daí que vai se desenvolver tanto no custeio como para investimento aí da nossa próxima safra. Obrigada, viu, Celírio? Obrigada, Celírio. Acabamos aqui também de falar que precisamos dessa grife do café brasileiro, porque a qualidade a gente tem. Vamos tentando. É verdade, é verdade. Obrigada, Celírio. Até a próxima. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Seguimos aqui, né, Samanta? Ó,